Ouvir Imagens com Gisele Beigelman. Professora, muitos especialistas estão preocupados com o destino do ginásio do Ibirapuera. O que está acontecendo? Há um projeto de concessão do complexo esportivo do Ibirapuera à iniciativa privada. Esse projeto foi elaborado pelo governo do estado e inclui a construção de uma arena naquele local, prevendo também a demolição de todos os equipamentos esportivos do complexo, com exceção do ginásio principal, que seria transformado em centro comercial. Ocorre, porém, que o CONDEFAT recomendou o tombamento desse complexo, o que impediria o projeto apresentado pelo governador. Contudo, apesar do estudo feito pelo CONDEFAT, eu lembro aos nossos ouvintes, é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Então, apesar do estudo feito pelo CONDEFAT, não houve ainda deliberação sobre esse tema e o governo do Estado está se apoiando nisso para seguir em frente com a sua proposta. Qual a importância histórica desse conjunto? Esse é um espaço marcante no conjunto da arquitetura moderna brasileira, porque ele é fundamental para compreender as arquiteturas pensadas para o tempo livre e o lazer. O autor do seu projeto, o arquiteto Ícaro de Castro Melo, foi um atleta com bastante projeção, é medalhista, mas acima disso, ele foi um autor consagrado de diversas obras esportivas relevantes no país e em vários estados e também aqui na cidade de São Paulo. Os edifícios principais do complexo esportivo do Ibirapuera, o ginásio, o estádio e o parque aquático, são também os principais exemplos de aplicação da linguagem brutalista no programa esportivo dentro do quadro das políticas públicas do Estado de São Paulo. Eles fazem parte da história ainda do Parque do Ibirapuera, em diálogo com as áreas que têm uso natural e paisagístico e as áreas que têm uso cultural. Em síntese, o projeto de concessão elaborado pelo governo do estado desconsidera tudo isso. Desconsidera a arquitetura, desconsidera o valor simbólico, desconsidera a inserção urbana, desconsidera o valor também afetivo que esse lugar tem dentro da nossa história. A construção do ginásio tem que ser entendida como parte de um processo maior de construção de equipamentos esportivos e de lazer na cidade e no estado de São Paulo. A defesa do ginásio do Ibirapuera e do complexo esportivo é também uma defesa, acima de tudo, do direito ao lazer e do direito à história das políticas públicas relacionadas ao esporte. Bom, meu tempo está acabando, eu fico por aqui. Um bom dia para você, uma ótima semana para nós e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiomura, para a Rádio USP. Ouvir Imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual o tema da coluna hoje? Quero falar novamente da economia digital, principalmente da moeda digital, ou das criptomoedas e dos ativos digitais, do mercado de ativos digitais. É verdade que toda a conectividade internacional
Toda essa globalização financeira começou já nos anos 60 com o impulsionamento de redes de telecomunicação que, em primeiro lugar, conectaram bancos, instituições financeiras e o próprio sistema de informação global que vinha emergindo, puxado exatamente pelos mercados financeiros, especulando com moedas, especulando com mercadorias, ativando novos mecanismos de financiamento, de desenvolvimento do mercado de capitais. Veio toda essa onda das startups, da inovação disruptiva, mas é agora, na internet do 5G, nessa esfera digital ampliada pela própria pandemia, que fica evidente que nós estamos vivendo uma nova onda de inovação financeira e digitalização dos ativos, ou seja, de tudo aquilo que tem valor na economia, seja do indivíduo, seja da comunidade, do país ou mesmo do planeta. Isso exige novas formas de mensurar, novas métricas, novos mecanismos para regular, como é regulado o dinheiro digital, por exemplo. O Brasil acaba de entrar, contudo, numa nova etapa com o Pix, um sistema de pagamentos. Portanto, o meio de pagamento torna-se ainda mais digital, ainda mais fragmentado, associado muitas vezes a uma marca, a uma comunidade, a confiança numa rede de parcerias comerciais e financeiras. São novos desenhos que animam as fintechs, que animam os projetos que, na esteira da Bitcoin, procuram, de certa forma, reinventar a própria maneira do ser humano entender o que tem valor, o que não tem valor, o que é riqueza material, tangível, muitas vezes imobiliária, e que se torna um grande mico no momento em que tudo é digital e se digitaliza. Recentemente foi publicado uma revisão, Journal of Corporation Law, uma revisão por Wolf Kahl, e que trata exatamente dessa proliferação, aceleração no período de 2016 a 2018, dessa evolução, uma aceleração desde 2009, quando começa realmente a existir esses mercados. Vamos dizer que são 10 anos depois, o que se observou foi uma aceleração e depois uma correção, claro, com a pandemia, mas de forma geral nós observamos ao longo desse período a evolução dos mercados de ativos digitais. Professor, como está a digitalização no Brasil e como a USP contribui nesse sentido? No Brasil, a digitalização da finança já vai além da fintech e vai além do Pix. Já se fala de Decentralized Finance, DeFi, que é a grande fronteira nesse momento, é a ênfase desse relatório, o papel da finança descentralizada na evolução dos ativos digitais. E aqui na USP, eu quero convidar todos os nossos ouvintes a participar de uma experiência com a criação de moedas digitais que vão ativar circuitos inteligentes de educação, ciência e cultura. É a nossa 8ª edição do Festival Games for Change América Latina, tradicionalmente realizado no campus da USP, esse ano totalmente online. E lá nós vamos experimentar o uso e a criação de criptomoedas para deslanchar jogos, deslanchar games que promovem educação, ciência, tecnologia, cultura, diversidade, tolerância, empreendedorismo, inovação e paz. Como é que a gente pode converter esses valores em meio circulante? Papel, moeda ou em criptomoeda digital? Qual o impacto disso no meio ambiente, na qualidade de vida e na própria evolução do sistema digital? Semana que vem voltamos, comentando tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo e contando mais sobre esse grande evento que acontece de 5 a 12 de dezembro online. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, considerando as duas eleições recentes para presidente nos Estados Unidos e para prefeitos e vereadores aqui no Brasil, como o senhor analisa o uso das pesquisas eleitorais pela mídia? Márcia, eu acho que sempre houve algum exagero no uso de pesquisas pelo jornalismo brasileiro.
embora elas sejam muito úteis, às vezes parece que elas são consideradas assim como o oráculo de Delfos, o que não é o seu objetivo e não é a sua missão, e por isso muitas vezes a frustração é infundada. Veja, por exemplo, o caso da eleição americana. Os pesquisadores, os institutos de pesquisa, foram mais uma vez crucificados por terem, segundo a opinião de uma grande parte da imprensa e da opinião pública, errado redondamente sobre o resultado da eleição presidencial. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Toda pesquisa de intenção de voto, toda pesquisa de opinião pública tem uma margem de erro. Essa margem de erro pode ser de 2% a 3% em geral, pode ser até mais, mas em geral é de 2% a 3% para mais e 2% a 3% para menos, o que significa que pode ser 6 pontos percentuais uma margem de erro que está dentro do previsto. De fato, na eleição americana, dos 50 estados, só em 2 que errou-se na média das pesquisas quem seria o candidato com maior número de votos. Foram só a Flórida e o Wisconsin. Agora, é indiscutível que essa margem de erro está se ampliando. Existe algum problema nos institutos de pesquisa, e esse problema é até identificável. No caso dos Estados Unidos, existe uma forte regulação sobre ligações telefônicas não desejadas, dentro de toda uma política de defesa da privacidade. Por causa dessa regulação que existe, muita gente não aceita receber telefonemas para tratar de pesquisa eleitoral. Então, está sendo difícil, está ficando difícil você construir uma amostragem realmente representativa do eleitorado. E muita gente que poderia responder acaba se negando a responder porque vê nos institutos de pesquisa um inimigo, um adversário do seu candidato. Isso é especificamente verdadeiro no caso americano para o presidente Trump. Os eleitores do presidente Trump consideram toda a mídia e todo o aparato de informação, digamos, institucional dos Estados Unidos como seus inimigos. Eles, então, mesmo quando podem ser alcançados pelos institutos, se recusam a responder. E o que dá para destacar nesse quadro todo, professor? 2 pontos importantes. Primeiro, as pesquisas eleitorais não são infalíveis, não são feitas para serem infalíveis, elas são um indicativo de para onde vai a direção do eleitorado. Segundo, de um modo geral, as pesquisas estão basicamente certas, dentro da margem de erro possível. E há ainda esse comentário adicional, que é o de que há uma dificuldade metodológica. No caso do Brasil, as pesquisas mais confiáveis sempre foram feitas pessoalmente nas ruas. Essas eram as pesquisas que conseguiam uma amostragem realmente representativa do eleitorado. Com a pandemia, isso se tornou praticamente impossível. Então, além dos problemas que no Brasil também existe um pouco de legislação que impede que você ligue para a casa das pessoas, ainda há a agravante da pandemia. Então, acho que é preciso mais moderação sobre como tratar os dados das pesquisas e é preciso mais compreensão sobre a natureza dos problemas metodológicos que devem tentar ser resolvidos para se poder voltar a ter mais confiabilidade nos resultados das pesquisas. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Como as mudanças no clima afetam nossa saúde? Olá, Cinderela, olá, ouvintes da Rádio USP. É sempre com muito prazer que eu frequento esse espaço privilegiado da Rádio USP para falar sobre saúde e meio ambiente. E hoje o tema vai ser clima. Quando a gente mais pesquisa sobre as alterações do clima e os efeitos sobre a saúde humana, mais nos convencemos de que temos que tomar medidas muito rápidas para impedir
que o clima afete a nossa saúde. Existe uma rede de pesquisadores de todo o mundo, do qual a Universidade de São Paulo faz parte, que investiga em diferentes cidades do mundo, mais de 400 cidades, com diferentes latitudes e longitudes, as mudanças do clima e as suas consequências sobre internações e mortes. Os resultados são muito claros, dizendo que hoje já ocorrem no mundo alterações climáticas que prejudicam a nossa saúde. Nós não precisamos esperar muito tempo, esperar chegar a aumentar os níveis de CO2 de tal forma que a temperatura do planeta mude de forma intensa para já sentirmos esse efeito, porque o nosso organismo talvez tenha mais dificuldades para se adaptar às bruscas mudanças do clima, ou seja, o clima muda mais depressa do que a nossa capacidade fisiológica de adaptação. E essas alterações são muito evidentes em crianças e idosos. As crianças porque ainda não amadureceram seus mecanismos de controle de temperatura corpórea. E os idosos porque existe uma deterioração progressiva das algumas funções do nosso organismo com a idade, e também ao longo da vida acumulamos doenças como diabetes, como hipertensão, como obesidade, que nos fragilizam ainda mais. No Brasil, acompanhamos os dados de internação hospitalar da rede do SUS em 1.814 cidades de todo o país, em diferentes regiões, e temos ao longo dos últimos 15 anos. E o que a gente nota é que tanto os períodos de extremos de temperatura, extremos de frio e extremos de calor, bem como a variabilidade da temperatura ao longo do dia, estão consistentemente associados com o aumento de internações hospitalares, causando um impacto significativo sobre o sistema de saúde. Por exemplo, nós estimamos que cerca de 4 a 5% do que é gasto em saúde, ela é, digamos, causada por esses extremos climáticos. Professor, os extremos de temperatura atingem apenas as pessoas mais idosas? Nós tivemos recentemente um artigo aceito numa revista chamada Lancet Planetary Health, que mostra que não são só os idosos, ou as crianças, ou os doentes que sofrem com isso, são os mais pobres. Comparando em diferentes regiões do Brasil, consistentemente, os efeitos das alterações climáticas se fazem sentir com muito maior intensidade quanto mais vulnerável do ponto de vista socioeconômico for a população. Ou seja, as condições de moradia, as casas precárias, as habitações precárias e a menor capacidade de acesso para controle das doenças dos nossos corpos fazem com que tenhamos menor resistência, menor capacidade adaptativa para enfrentar as alterações do clima. É por isso que tememos que as mudanças climáticas venham a acentuar as já proverbiais desigualdades de saúde do nosso povo. É importante que tenhamos atitudes preventivas e muito rápidas. A gente não pode conviver com essa situação e esse sofrimento. É o que temos para hoje, Cinderela. E espero que novos tempos e que a gente tenha esperança para enfrentar os difíceis momentos porque hoje passa a saúde brasileira com essa pandemia. Tudo de bom para vocês e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Quem pratica atividade física não está livre do sedentarismo. É isso mesmo. Ambos os comportamentos podem coexistir na rotina das mesmas pessoas. Alguns estudos publicados em revistas científicas, citados pelo professor Fará, indicam que o tempo sentado durante o dia, por exemplo, pode estar associado a maiores taxas de mortalidades por doenças cardiovasculares, síndromes metabólicas, diabetes mellitus e trombose,
mesmo entre aqueles indivíduos que relataram realizar atividade física de intensidade moderada e vigorosa. Estranho isso, né? Mas o professor Fará explica melhor esse assunto. Olá, ouvintes. Falaremos sobre uma questão importante que é a prática da atividade física e o comportamento sedentário. Alguns estudos mostram que mesmo uma pessoa praticante de atividade física regular, mas adota comportamento sedentário, como ficar muito tempo sentado, muito tempo deitado e também em pé, pode ser prejudicial à saúde. Esse tema não é novo, mas a pandemia que nos obrigou a ficar em casa, esse tema ficou mais evidente porque ficamos mais tempo sentados e também deitados. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o comportamento sedentário é o quanto de tempo nós permanecemos parados, deitados, sentados ou em pé durante o nosso dia e por muito tempo. Em 2 artigos publicados, um na revista Corpo Ciência e outro na revista de Motricidade, chegaram à mesma conclusão de que, em revisões sistemáticas na literatura, tem demonstrado que o tempo sentado durante o dia pode estar associado a maiores taxas de mortalidade por doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, a diabetes mellitus, trombose venosa, mesmo entre indivíduos que relatam praticar atividade física de intensidade moderada e vigorosa. Por outro lado, é um fato, as pessoas que praticam atividade física regular e porventura apresentam esse tipo de comportamento sedentário estão muito mais protegidas que as pessoas que são totalmente sedentárias, ou seja, a possibilidade de acontecer é muito menor. Esses estudos devem ser vistos mais como uma mudança de nossos hábitos do que um possível desestímulo à prática da atividade física. E também estamos falando de um comportamento que foi evidenciado pela pandemia, que é um período que uma hora vai acabar e os hábitos mudarão novamente. Mas este período seria muito importante evitar esse tipo de comportamento e continuar praticando a atividade física. Professor, quais dicas daria às pessoas com comportamento sedentário? Nesta coluna, sempre nos pautamos pelo equilíbrio entre nossas atividades, comportamentos e ações. Aqui não é diferente. Quem trabalha em casa deve fazer pausas para uma pequena caminhada ou para alongar-se. Se estiver ao telefone em reunião, caminhe durante a conversa. E após essas atividades, evite ficar sentado ou deitado. E principalmente, continue com a sua prática da atividade física mesmo em casa. Quem faz atividade física regular está muito mais protegido de quem não faz. Isto independentemente do local dessa prática. Então continue fazendo a sua prática regular. Estaremos mais protegidos, independente de qualquer outro fator. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Professor Glauco, com a eleição de Joe Biden nos Estados Unidos, o que muda em relação à ciência? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Tudo indica que os Estados Unidos terão um novo presidente da República substituindo Donald Trump, apesar da postura de negar os resultados eleitorais e de bater pé em relação à sua vitória, ou suposta vitória, na verdade, contra os números, né? Ele está brigando contra os números e contra, evidentemente, a vontade da população norte-americana que votou de uma forma bastante forte e poderosa para o Biden. Um claro sinal que o Trump não teria um segundo mandato, que nem sempre é costumeiro nos Estados Unidos. Do ponto de vista da ciência, o importante é que a postura tende a ser diferente e as boas notícias tendem a se espalhar pelo mundo todo, tendo em vista o lugar especial que a ciência americana tem em todo o planeta. Claro, é uma aposta, todos nós temos esperanças e nós temos que ver e acompanhar os passos. Os primeiros passos que o Biden
presidente Biden deu, já ainda em caráter transitório, foi nomear uma comissão para combater a Covid, né? A pandemia está batendo aí quase 250 mil mortos nos Estados Unidos, exatamente por conta da negativa de centralizar, coordenar, colocar todas as forças para combater a Covid, a exemplo do que outros países que tiveram êxito nesse combate fizeram, e seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, os cientistas e pesquisadores que sugeriram outra política e não aquela que o presidente Trump desenvolveu. Aliás, muito parecido com a que foi desenvolvida aqui no Brasil, também colhendo como resultado uma grande tragédia, né? Nós vamos bater já em 200 mil mortos, infelizmente, para o sofrimento de todas essas famílias, filhos, pais, mães, avós, que perderam suas vidas. Muitas eram inevitáveis, outras não eram, evidentemente, como a gente pôde ver por várias experiências com muito êxito, na medida em que as políticas eram claras, né? Tem que ter o distanciamento físico, tem que usar máscara, tem que fazer testagem de forma massificada, quer dizer, todas as medidas que, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, nós acabamos não tomando. Professor, o que podemos evidenciar com a posse do novo presidente norte-americano? O que é importante, que eu gostaria só de realçar para vocês, é que o Biden também vai estar prometendo reatar a Organização Mundial da Saúde, que contou com a retirada dos Estados Unidos exatamente no momento em que a pandemia global mais exigia o apoio de todos os países, em especial dos Estados Unidos. São duas notícias muito significativas, importantes, que na verdade acena para uma retomada do investimento em ciência e tecnologia nos Estados Unidos, uma vez que o presidente Trump esvaziou várias agências de fomento, agências públicas, exatamente por conta desse desprezo, desse desdém pela ciência e tecnologia que o presidente Trump tem, mais uma vez, com um DNA muito parecido com o nosso presidente aqui no Brasil. Foram agências e mais agências que sofreram cortes, as universidades sofreram cortes, a educação sofreu corte, exatamente em prol de uma política que privilegiou, em grande parte, grandes empresas, em detrimento da atividade científica. Nós temos esperança de que essa política vá mudar, seja outra, com o próprio presidente Biden. Espero não queimar a língua nos próximos anos. Um abraço. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.